Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde e em paz. Nós vamos dar continuidade ao estudo da doutrina espírita, iniciando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, que compõe a obra básica da doutrina espírita. O livro é escrito por Allan Kardec, e nós estamos estudando o capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Lemos no último episódio até o item 55 e vamos dar sequência no item 56. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da do Cristo? Precisa o homem de uma revelação? Não pode achar em si próprio tudo o que lhe é necessário para conduzir-se? Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus deu ao homem um guia na sua consciência, que lhe diz: não faças a outrem o que não quererias que te fizessem. A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens. Porém, sabem todos lê-la nesse livro? Nunca lhe desprezaram os sábios preceitos? Que fizeram da moral do Cristo? Como a praticam mesmo aqueles que a ensinam? Reprovareis que um pai repita a seus filhos 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções, desde que eles não as sigam? Por que haveria Deus de fazer menos do que um pai de família? Por que não enviaria de tempos a tempos mensageiros especiais aos homens para lhes lembrar os deveres e reconduzi-los ao bom caminho, quando deste se afastam, para abrir os olhos da inteligência aos que os trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros? A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Mas, então, de que serve o ensino deles, dos espíritos, se apenas repisam o que já sabemos? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, que já Sócrates e Platão ensinaram 500 anos antes e em termos quase idênticos. O mesmo se poderia dizer também das de todos os moralistas, que nada mais fazem do que repetir a mesma coisa em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm, muito simplesmente, aumentar o número dos moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda a parte, tanto se fazem ouvir na choupana como no palácio, assim pelos ignorantes como pelos instruídos. O que o ensino dos espíritos acrescenta
A moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, de seu passado e de seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos espargem, o homem se reconhece solidário com todos os seres e compreende essa solidariedade. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever e o faz melhor. Somente quando praticarem a moral do Cristo poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas encarnados ou desencarnados, mas também Deus, então, já não lhos enviará. Bem, vamos lá. Iniciando pela pergunta, né, que é qual é a utilidade da moral dos espíritos, ou da doutrina espírita, ou do espiritismo, uma vez que ela está só repetindo a moral do Cristo, e dela e da moral do Cristo não difere. O primeiro ponto é que a gente, em todo tipo de ensinamento que é difícil de pôr em prática, a gente necessita da repetição. Então você não faz um grande jogador de futebol, ou um grande atleta do vôlei, ou um grande atleta do atletismo ou das Olimpíadas, se esse atleta não repetidamente treina aqueles movimentos que ele vai precisar durante o jogo ou durante a competição. Da mesma maneira, a gente precisa desse processo de repetição para que torne não necessário o pensamento em fazer o bem, mas que ele se torne algo natural, como a nossa única opção. Você não opta por não respirar, você vai respirar, né? Você não faz a opção de não tentar respirar o ar. Chegará um momento em que nós vamos praticar o bem, não porque nos é imposto, não porque a gente morreria se não praticasse o bem, mas vamos praticar o bem simplesmente porque é o certo, simplesmente porque decidimos que não queremos mais errar, que não queremos mais ir contra a vontade de Deus. Lembrando que o bem é a vontade de Deus, e qualquer ação que se afaste da vontade de Deus que é considerado mal, a ausência do bem, a ausência da prática da vontade de Deus. É por isso que o que o Espiritismo ensina, outros grandes moralistas já ensinaram, outros grandes líderes já ensinaram. É por isso que o que o Cristo ensinou, ele basicamente resume ali os 10 mandamentos em um único mandamento. É por isso que esses espíritos missionários como Sócrates e Platão e tantos outros ensinaram as mesmas coisas e se dedicaram a esse ensinamento. Diferentemente, quando esse ensinamento está vindo dos espíritos, ele não está limitado e circunscrito a uma ou duas figuras encarnadas no mesmo período, a um ou dois espíritos distanciados e separados pelas distâncias geográficas do globo, e cada um ensinando num povo ou num vilarejo, numa situação ou num território. O ensino dos espíritos está difundido em todos os pontos do globo e do planeta, e de maneira contínua e ininterrupta, né? Quando esses grandes missionários eles desencarnam, a sua presença física ao não estar mais entre nós,
as pessoas que os seguiam tentam manter a íntegra do ensinamento desses grandes missionários, mas outras pessoas começam a adicionar conceitos, a desviar entendimentos, a ajustar regras para um comportamento mais dentro da zona de conforto, evitando as modificações íntimas, a reforma da maneira de agir e de pensar. Com isso, os ensinamentos originais começam a ficar esquecidos, deturpados, não tão claros, e é necessário uma nova recapitulação, um relembrar dos ensinamentos que já foram dados. Até o advento do Espiritismo, isso era feito através de encarnações de missionários. Com o advento do Espiritismo, da mediunidade e da organização desses fenômenos mediúnicos de comunicação entre vivos e mortos, esse ensinamento passa a ser cotidiano e diário, e essa discussão passa a ser cotidiana e diária em todos os pontos do globo e em todos os momentos da vida. E a intenção de Deus com isso é que, ao repetir e ao explicar e ao tornar exemplo em cima de exemplo e situação em cima de situação, a gente vá absorvendo esse ensinamento, compreendendo melhor esse ensinamento e traduzindo esse ensinamento na nossa maneira de pensar, no nosso campo mental e, consequentemente, na nossa maneira de agir, porque é o pensamento que comanda as ações, e dessa forma a gente evolui enquanto espírito, modificando a nós mesmos e nos tornando espíritos melhores. Então, da mesma forma que uma mãe ou um pai repete centenas de vezes para um filho o que fazer e como fazer até que ele absorva aquele conhecimento, Deus faz o mesmo conosco. Repete, 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 até que a gente consiga compreender o porquê estamos fazendo aquilo. Então, explicar até que a gente consiga compreender que aquilo é a maneira certa de fazer as coisas e que a gente queira, por vontade própria, evitar o erro e buscar o acerto, né? E, obviamente, estendendo mão a quem passa pelo nosso caminho, necessitando de ajuda, de amparo, de esclarecimento, a gente assim praticando a caridade e o amor ao próximo. Dando continuidade aqui à leitura, vamos ao item 57. Uma das questões mais importantes entre as propostas no começo deste capítulo é a seguinte: que autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres de limitadas luzes e não infalíveis? A objeção seria ponderosa se essa revelação consistisse apenas no ensino dos espíritos, se deles exclusivamente a devêssemos receber e houvéssemos de aceitá-la de olhos fechados. Perde, porém, todo valor desde que o homem concorra para a revelação com o seu raciocínio e o seu critério, desde que os espíritos se limitam a pô-lo no caminho das deduções que ele pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações, nas suas inumeráveis modalidades, são fatos que o homem estuda para lhes deduzir a lei, auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, que, de tal modo, são mais colaboradores seus do que reveladores, no sentido usual do termo. Ele
lhes submete os dizeres ao cadinho da lógica e do bom senso. Desta maneira, se beneficia dos conhecimentos especiais de que os espíritos dispõem pela posição em que se acham, sem abdicar o uso da própria razão. Sendo os espíritos unicamente as almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos fora da humanidade, circunstância capital a considerar-se. Os homens de gênio, que foram fachos da humanidade, vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram ao deixarem a terra. Dado que os espíritos podem comunicar-se com os homens, esses mesmos gênios podem dar-lhes instruções sobre a forma espiritual, como o fizeram sobre a forma corpórea. Podem instruir-nos depois de terem morrido, tal qual faziam quando vivos. Apenas são invisíveis em vez de serem visíveis. Essa a única diferença. Não devem ser menores do que eram a experiência e o saber que possuem, e, se a palavra deles, como homens, tinha autoridade, não na pode ter menos somente por estarem no mundo dos espíritos. Então, essa questão, né, de que autoridade tem a revelação espírita, ela vai de encontro a essa condição de autoridade, porque o que é uma autoridade moral, o que é uma autoridade sobre um determinado tema ou uma determinada área de conhecimento? São pessoas que, por seu fazer, pelas suas ações, pelo seu conhecimento e pelo seu saber nessas áreas, elas adquiriram o nosso respeito, adquiriram a capacidade de que nós olhamos para elas como sabedoras de algo que podem nos transmitir e que não sabemos. É dessa forma, por exemplo, que a gente procura o diagnóstico de um médico, porque ele estudou mais sobre o funcionamento do corpo físico do que nós mesmos estudamos a respeito dele. Da mesma maneira que procuramos por um especialista, por exemplo, de arquitetura ou de construção civil, para nos auxiliar na construção da nossa casa, na estrutura como vai ter a nossa casa diante das ideias que a gente quer colocar em prática. Dessa mesma maneira, quem é que nos instrui da moral? Os especialistas em moral, aqueles que nós, por reverência a tudo que fizeram, temos certeza de que são autoridades no assunto, de que conhecem demasiadamente o assunto. Isso não importa se está encarnado convivendo conosco ou se está desencarnado e convivendo na espiritualidade. A diferença é que o encarnado é visível, eu consigo interagir com ele através da matéria. E o desencarnado eu preciso conviver com ele e interagir com ele através da mediunidade. Essa é a única diferença. Mas o fato de estar desencarnado não diminui o conhecimento, não diminui a moral, não diminui o saber de um espírito. E é nesse sentido que a gente, interagindo através da mediunidade com os espíritos que já não estão entre nós, com esses grandes espíritos, ou mesmo com espíritos medianos como nós, a gente vai aceitar aquela informação de acordo com quem é que estamos falando. Então, uma coisa é você receber o diagnóstico, por exemplo, de uma pessoa que não tem o menor conhecimento, que não estudou, não fez medicina, e a outra coisa é você receber esse mesmo diagnóstico de um especialista, de um neurologista, de um médico graduado que sabe, que estudou sobre aquele assunto. Significa que você, ao receber a informação, você simplesmente a aceita como verdade e que você não passa essa informação pelo critério da razão? Não.
que é que você faz quando você tem dúvida sobre o diagnóstico que um médico te deu? Você não procura uma segunda opinião? Você não vai buscar num outro médico que ele faça novos exames e veja se a opinião dele é a mesma do primeiro médico? Você não pesquisa hoje em dia nos livros ou nos conteúdos da internet sobre aquele assunto para saber se realmente o diagnóstico faz sentido para você? Não é diferente com a revelação dos Espíritos. A revelação dos Espíritos traz para nós um diagnóstico, traz para nós um conceito, traz para nós uma informação que nós vamos escutar a opinião de outros espíritos, nós vamos pesquisar os conceitos, vamos analisar se aquilo que nos foi dito tem coerência ou não tem coerência, vamos passar aquilo pelo crivo da razão até que aquilo nos entre como algo racional, até que aquilo tenha uma característica de isso funciona, isso está válido, isso tem respaldo científico, filosófico e moral para ser considerado como válido. Faz sentido isso que eu acabei de ouvir desse ou daquela pessoa. Então é nesse sentido que a autoridade ela não está na doutrina espírita no sentido de que está num livro escrito por uma única pessoa, mas no compêndio, no conjunto, nesse volume gigantesco de informações que foram chegando de diversas fontes e uma informação foi corroborando a outra, foi reforçando a outra de forma a tornar esse conhecimento um conhecimento que a gente aceita depois de passar ele pelo crivo da razão, depois de raciocinar sobre ele e procurar nele a lógica filosófica, a lógica material, a lógica espiritual daquele conceito que nos foi dado. É nesse sentido que a doutrina ganha essa autoridade, a revelação espírita tem essa autoridade sobre nós, porque ela cala fundo nas nossas aspirações de como as coisas precisariam ser. Então, a gente tem a aspiração por justiça e a doutrina espírita nos mostra como funciona a justiça divina. A gente tem a aspiração por perdão e a doutrina espírita nos mostra como a justiça divina é misericordiosa e nos perdoa, nos dando novas oportunidades para que a gente possa refazer aquilo que erramos, né? Resgatar aquilo que erramos. E é nesse sentido que ela vem de encontro aos nossos anseios e nos tornando melhores, né? Não nos tornando mais bárbaros, e sim tornando-nos mais civilizados, mais respeitosos, mais caridosos, mais compreensivos. É nesse sentido que a gente consegue tolerar um ao outro e não nos degladiar como fazíamos no passado, até que só sobrasse um de nós vivo, né? Então, hoje a gente consegue encaminhar uma discussão e tratar essa discussão, por mais difícil que seja, por um meio civilizado, por um meio legal, por um meio judiciário e chegar a um consenso, chegar a um ponto, a uma decisão, sem que ninguém tenha que morrer para que isso aconteça, né? Para que esse consenso aconteça. No passado, nós provavelmente, um dos contendores teria que morrer para que tudo se resolvesse. Então é nesse sentido que a doutrina espírita vem nos esclarecer, né? E aí aquela primeira revelação que está lá nos 10 mandamentos, não matarás, ela tem todo um sentido diferente, mas ela tem validade. Eu estou validando esse não matarás com a doutrina espírita. Então eu sei por que eu não devo matar, por que eu não devo resolver as coisas com violência, por que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. E isso faz com que eu tome essa decisão não por medo de ir
para um lugar de sofrimento eterno, onde eu vou passar toda a eternidade sofrendo. Não, eu tomo essa decisão porque ela é coerente, porque ela faz sentido, porque ela me faz evoluir moral e espiritualmente. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou e convido-os ao próximo episódio. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja.